Olá, bem-vindos a mais uma pausa para a existência, um momento em que a gente conecta com a nossa vida, olhando para questões fundamentais da vida. Eu sou Vanessa Apocalipse, nós estamos aqui no Instituto Pitonisa, nosso espaço virtual, e essa é a nossa Vivi Apocalipse, uma querida, minha mãe, por isso vocês estão reconhecendo o nome em comum, e também minha parceira de facilitação de curso. Quer se apresentar, Vivi, pessoal? Sim, você já falou bastante, né? Mas eu tenho uma honra muito grande de estar aqui com a Vanessa nesse momento, nesse estudo do livro, e a participação no curso do autodescobrimento, para mim, é sentido de vida, né? Então, agradeço muito, Van, o seu convite para hoje e, obviamente, dos nossos cursos também. Um bom trabalho, querida. Isso aí, vamos lá, vamos olhar mais um pouquinho. A gente vai dar continuidade para o mesmo livro que a gente estava falando já no último episódio, nosso último encontro, que é o livro do Newton Gonder, A Arte de Se Salvar, Ensinamentos Judaicos sobre o Limite do Fim e da Tristeza. Isso. O Acho nosso, importante. Desculpa, mas eu acho importante porque às vezes a pessoa pega este capítulo e não pega o anterior que você chegou a mostrar o livro, é, né? Então é verdade. importante a pessoa ver o livro também. Desculpa, me desculpa. E no último capítulo a gente falou um pouquinho sobre a introdução, alguns trechinhos, e hoje o capítulo chama Ocultamento, o meu, o seu, o nosso desespero. Então, o tema de hoje, a gente vai olhar para esse assunto que permeia e faz parte da vida, que é as experiências de dolência, as experiências, às vezes, de desespero, de uma entrega de um momento que a gente não sabe mais o que fazer na nossa vida, né? Então ele vai falar, vou iniciar aqui, né? O desespero é um sentimento que nas diversas línguas foi expresso como a perda de algo. Em português representa a perda da esperança, desesperar. Em hebraico, a palavra desespero é expressa por um verbo reflexivo, construído a partir da raiz yash, que significa desistência da busca de um objeto perdido. Então, olha que lindo. Ele coloca o desespero como desistir de buscar algo que se perdeu e que é claramente importante para a sua existência. Produto talvez da sabedoria popular, reconhecia-se que após buscar exaustivamente havia um momento derradeiro de desistência. Até então, acreditava-se na possibilidade de encontro. A partir daquele momento, porém, abre-se mão e se desiste. Algo semelhante à situação em que, por ocasião de um acidente, encerram-se as buscas por parte das autoridades e considera-se a tarefa impossível, ou que não vale mais a pena ou o custo. Então, esse seria um exemplo de desesperar, de desespero, de desesperança. Colocada de maneira tão concreta, a forma reflexiva hebraica, utilizada para significar desespero, poderia muito bem ser traduzida como desistir-se. A relação que ele faz entre o desespero e a desistência. A partir dessa definição, se poderia classificar o desespero como uma anomalia. Não faz parte do jogo da vida a possibilidade de se desistir de si mesmo. Olha isso, né? Ele fala, o desespero como uma anomalia não faz parte do jogo da vida a possibilidade de se desistir de si mesmo. Por outro lado, dir-se-ia que o terror associado ao desespero não é produto de um iminente sofrimento, mas que se origina na própria dor de se abrir mão de si mesmo e suas implicações.
Aqui ele está dizendo que a dor é um processo natural, faz parte da vida. Agora, o terror, que é originado pelo desespero, só acontece quando a gente abre mão de nós mesmos, abre mão de atender às nossas necessidades. Alguma necessidade iminente, emergente, prioritária, que se perdeu e que a busca poderia ser para encontrar, ir de encontro, mas a gente desiste. E desistir de si mesmo é desistir de cuidar das suas necessidades, né? É interessante notar que desistir é um ato de entrega, da mesma forma que a fé e a esperança também são atos de entrega. Então ele está dizendo, tanto a fé e a esperança quanto o desespero são atos de entrega, mas com qualidades diferentes, que levam a processos distintos, né? E ele vai dizer qual é a diferença entre fé e o desespero. Quando os indivíduos perdem o fôlego da juventude ou dos interesses temporais, experimentam um afastamento da sensação de controle, que é uma estrutura artificial de fé, convencionada para gerar ordem. Tal crise surge pelo fato de a realidade biológica esgarçar de maneira irreversível a relação entre o corpo e a mente, tornando a entrega a única opção possível. Essa entrega, a partir de algo que a gente não consegue controlar, pode ser então o desespero ou a fé na vida. Por desespero, não devemos conceber necessariamente o estereótipo de alguém em pânico, mas a situação em que um indivíduo é tomado por um cinismo rasgante, pouco se importando se, com a sua perda, arrasta consigo outras perdas. Ele está aqui dizendo que o desespero é se entregar para esta perda, para alguma perda, só que com isso causar outras perdas consecutivas e uma situação em que a gente entra em desespero, a gente perde e não se importa em continuar perdendo. Linda essa definição. Tampouco devemos tomar como exemplo de fé. Então, ele está falando, o desespero nem sempre é o pânico, né? E ele está dizendo, a fé também nem sempre é a imagem do mestre espiritualizado ou a imagem da Carola entorpecida, mas uma atitude de considerável serenidade diante do envelhecimento, diante das perdas e da valência de outras visões de mundo que não a nossa. Então ele diz, o desespero nem sempre é o pânico, mas é não se importar com continuar perdendo. E a fé nem sempre é a sabedoria no sentido de mestre espiritual ou coroa, mas é a paz diante de processos que a gente não controla na vida. Eu vou continuar só mais um pouquinho. Portanto, consideraremos o controle o patamar de vida onde o desejo do corpo impõe à alma uma sensação de estabilidade artificial. Na linguagem do Bonder, o corpo está muito associado ao que meio que de senso comum a gente chama de ego, tá? E alma associado à nossa verdade. Então, o corpo é algo mais normativo e a alma a nossa mais pura verdade, espontaneidade. Então, ele diz, né? O controle como sendo uma necessidade, um desejo, uma necessidade, um desejo do ego de impor à alma uma sensação de estabilidade artificial. Então, o ego, esse corpo que ele fala, tem uma necessidade de estabilidade na vida, de que tudo seja seguro, seja conhecido.
né? Enquanto a alma ela vai estimular mudanças, né? Diversas mudanças, às vezes coisas que a gente não consegue entender naquele momento. E o ego, ao querer que a vida seja estável, seja segura no ponto de vista dele, ele impõe essa estabilidade, que no fim é artificial. A vida não é estável desta forma que a nossa mente consegue imaginar ou entender a estabilidade. Vou finalizar esse trecho e aí já. Enquanto essa sensação puder ser sustentada, ela se preservará. Quando não for mais possível, a alma se porá em movimento. No controle, a alma fica estática ou com a mobilidade extremamente reduzida. Então, ao controlar a nossa verdade, a nossa alma se cristaliza. Como no fenômeno da obesidade, inchamos em vez de nos tornarmos maiores e mais fortes. No universo do controle, a vida não se afirma pela ordem percebida ou criada, a vida incha. A ordem não é uma estrutura visível a todos os momentos e muitas vezes não coincide com a nossa particular percepção de ordem. Então, ele está falando que ao controlar a vida, que é o ato do desespero, o desespero e o controle estão assim. Ao controlar, ao tentar controlar a vida, nós temos uma sensação de inchaço existencial. Até parece que a gente está forte, até parece que a gente está nutrido, mas na verdade a gente só está inchado. A vida é essa nutrição real, que não só parece, mas é. E aí ele fala exatamente isso, a ordem da existência. A ordem da vida nem sempre é a ordem que a gente entende a partir da nossa mente condicionada, a partir da nossa razão. Eu vou interromper a leitura aqui, abrir espaço, ver se a Vivi quer comentar alguma coisa, senão a gente encerra. Tem alguma coisa para falar, Vivi? Conta para gente. Eu tenho essa abordagem do Bonder me, me aconchega no sentido, a forma como ele aborda, né? Ele falou sobre a perda da esperança na desistência, né? E eu fico imaginando, Vanessa, quantas pessoas estão nesse processo de desesperança e desistência, né? Até por não saberem, muitas vezes, né, que dependem delas, né, fazerem a busca de si mesmas, ao invés de quererem controlar todo o externo, e desta forma geram desespero. A meu ver, eu gostaria de saber como você pensa isso, né? Mas, ao meu ver, há um desespero enorme, porque nós não temos controle de absolutamente nada, né? Então, dentro dessa abordagem, né, eu vejo quanto o homem gera sofrimento para si mesmo, pelo simples fato de desistir de si, né? Então, vou guardar com muito carinho esse capítulo, né? E vai ficar para minha semana de reflexão, porque me trouxe motivação, até por um momento de vida, né? De pensar se eu estou realmente em busca de mim mesma, né? Ou se eu estou exercendo a perda da esperança, a desistência de mim. Isso é uma coisa do mundo, né? Então, as mesmas coisas pequenininhas vale a pena observarmos. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, eu vejo da mesma forma, eu vejo isso também.
Então, é isso, esse livro, aliás, toda a filosofia existencialista, tudo isso, ele vai olhar e falar assim, existe um monte de coisas no entorno, na nossa vida, no geral, no universo, né, que a gente não controla. Uhum. Mas o próprio ato de respeitar isso e fazer escolhas a partir disso, que é o que você falou, Sim, a escolha depende de mim. Porque isso, o controle ele vai fazer com que eu espere que o externo mude como um passe exatamente, de mágicas e eu me desespero, talvez porque eu sei que o externo não vai se moldar a mim, né? De alguma forma, a desesperança, ela é um ato de saber que eu estou colocando as minhas fichas no lugar errado. exatamente, exatamente, que eu estou colocando o poder de mim mesmo para fora, Sim. Quando né? eu posso lidar com os acontecimentos da vida, que nem sempre eu controlo, com uma governabilidade a partir disso. Que aí eu Perfeito, continuo, aceito, é entrega no sentido de fé, eu aceito que a vida me dá e não desisto de mim mesmo. isso, isso. Espero que muitos jovens assistam essa live. E é Muito isso. bom. Acho que a gente pode encerrar por aqui. É bem curtinho e a gente Sim, volta com mais de desespero sobre esse tema, desespero, entrega e esperança, no nosso foi próximo perfeito para mim. capítulo, nosso próximo episódio de Pausa para a Existência. Muito obrigada. Um Obrigada, Vivi, beijo. pela sua presença. Até Eu é mais. que agradeço. Sigam a gente no Instituto Pitoniza, no Instagram. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte, comenta. Oh, temos o curso do autodescobrimento que começa em 28 de agosto. Exato. E aí, para saber mais, pode acessar o nosso site, institutopitoniza.com.br. Muito obrigada, até mais. Até mais.